32 anos, Helena carregava no ventre o 6º mês de uma gravidez que, apesar das dores e do cansaço, enchia seu coração de esperança. Seu vestido azul, já um pouco apertado na barriga, balançava suavemente enquanto ela acariciava o pelo macio de Max, o vira-lata caramelo que a seguia fielmente desde o dia em que o resgatara da rua. O cheiro de café fresco pairava no ar, vindo da cozinha onde ela havia deixado a cafeteira ligada. Era um dia comum, até que a porta da frente se abriu com um estrondo. Rodolfo, seu marido há 7 anos, entrou com o rosto vermelho e os olhos faiscando de uma raiva que ela nunca vira antes. Atrás dele, uma mulher de cabelos loiros e curtos com um sorriso presunçoso segurava uma mala de rodinhas. "Helena, pega suas coisas e sai daqui", disse ele, a voz cortante como uma lâmina. Ela ficou paralisada, o coração disparando, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. "Essa é a Sandra. Ela vai morar aqui agora. Você e essa gravidez já deu o que tinha que dar." As palavras dele ecoaram na sala, cada sílaba um golpe em seu peito. Helena olhou para Sandra, que ergueu o queixo com arrogância, como se já fosse a dona do lugar. "Mas, Rodolfo, eu sou sua esposa. Estamos esperando um filho", exclamou Helena, a voz tremendo de incredulidade. Ele riu, um som seco e cruel. "Você acha que eu quero essa responsabilidade? Sandra me entende. Ela me dá o que você nunca deu." Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos, mas se recusou a chorar na frente deles. Max rosnou baixinho, sentindo a tensão no ar. "Pega o cachorro e vai embora. É tudo o que você leva", disse Rodolfo, apontando para a porta. Sandra cruzou, os braços observando a cena com um prazer quase palpável. Helena cambaleou até o quarto, o chão parecendo se abrir sob seus pés. Pegou uma mochila velha, jogou dentro algumas roupas e o cobertor do bebê que ela mesma havia tricotado. Cada passo era um esforço. Cada respiração uma batalha contra o desespero. Quando voltou à sala, Rodolfo já estava ajudando Sandra a desfazer a mala. "Não volta, Helena. Aqui não é mais seu lugar", disse ele, sem nem olhar para ela. Com Max ao seu lado, ela saiu pela porta, o peso da traição esmagando seus ombros. A rua, antes tão acolhedora, agora parecia um deserto frio e hostil. Helena segurou a barriga, sentindo o bebê chutar, e sussurrou: "Vamos ficar bem, meu amor. Eu prometo." A noite caiu rápido, e o céu se tingiu de um roxo escuro, salpicado de estrelas que pareciam indiferentes ao sofrimento de Helena. Ela caminhava, sem rumo, a mochila pendurada num ombro e a mão livre segurando a coleira improvisada de Max, feita com um cinto velho. O cachorro olhava para ela com olhos castanhos cheios de lealdade, como se soubesse que agora eram apenas os dois, ou melhor, os 3, contando o bebê que crescia em seu ventre. O som dos carros passando na avenida próxima era um ruído, distante, abafado pelo zumbido em sua mente. Helena ainda podia ouvir a voz de Rodolfo, fria e definitiva, misturada ao riso debochado de Sandra. Ela parou em um banco de praça, o metal gelado contra suas pernas, e deixou a mochila cair no chão. O ar cheirava a terra úmida e a flores murchas do canteiro ao lado. Sentou-se, o peso do corpo parecendo dobrar sob o cansaço e a dor emocional. Max deitou-se aos seus pés, o focinho apoiado em suas botas surradas. "O que eu faço agora, Max?" murmurou ela, passando a mão na barriga. O bebê respondeu com um chute leve, como se quisesse confortá-la. Helena fechou os olhos, tentando afastar as imagens de Rodolfo e Sandra na casa que ela havia decorado com tanto carinho, os quadros que escolhera na feira de artesanato, as cortinas que costurara à mão. Tudo aquilo agora pertencia a outra mulher. Uma lágrima escapou, traçando um caminho quente por sua bochecha. Ela abriu a mochila e pegou o cobertor do bebê apertando-o contra o peito. Era azul com pequenos patinhos amarelos bordados nas bordas, um trabalho que levara semanas para terminar. De repente, ouviu passos leves se aproximando. Uma senhora de cabelos grisalhos carregando uma bolsa de crochê parou diante dela. "Você está bem, querida?" perguntou a mulher, a voz suave como um abraço. Helena hesitou,
envergonhada de sua situação, mas algo nos olhos gentis da estranha a fez responder. Não, eu fui expulsa de casa. Meu marido, ele tem outra. A senhora, que se apresentou como Dona Clara, sentou-se ao seu lado sem cerimônia. Homens assim não valem o chão que pisam, disse ela, franzindo a testa. Você tem para onde ir? Helena balançou a cabeça, o desespero apertando sua garganta. Dona Clara suspirou, pensativa, e então abriu um sorriso. Vem comigo. Não é muito, mas tenho um quarto sobrando na minha casa. Você e esse cachorro simpático podem ficar lá por enquanto. Helena olhou para ela, surpresa com a bondade inesperada. Obrigada, sussurrou, a voz embargada. Dona Clara apenas deu um tapinha em sua mão. Vamos, o frio está aumentando, e esse bebê precisa de um teto. Com Max trotando ao seu lado, Helena seguiu a senhora, um fio de esperança nascendo em meio à escuridão. A casa de Dona Clara era pequena, mas acolhedora, com paredes de reboco simples e um cheiro constante de pão assando que vinha de algum canto. O chão de tacos rangia sob os pés de Helena enquanto ela entrava, carregando sua mochila e a sensação de ser uma intrusa. Max farejou o ambiente, o rabo abanando como se aprovasse o novo lar temporário. Esse é o quarto, disse Dona Clara, abrindo uma porta estreita que dava para um cômodo com uma cama de solteiro, uma cômoda de madeira e uma janela que deixava entrar a luz fraca da rua. Um tapete desbotado cobria parte do chão, e as cortinas floridas balançavam com a brisa. Não é grande coisa, mas é limpo e quente, completou a senhora, ajustando os óculos no rosto. Helena agradeceu com um sorriso tímido, ainda processando a reviravolta daquele dia. Ela colocou a mochila sobre a cama e sentou-se, o colchão afundando ligeiramente sob seu peso. Max deitou-se no tapete, exausto da caminhada. Vou fazer um chá para você. Descanse um pouco, disse Dona Clara antes de sair, deixando Helena sozinha com seus pensamentos. Ela olhou para o teto, onde uma rachadura fina serpenteava como um mapa de sua vida quebrada. As lembranças de Rodolfo voltaram como um filme cruel. Os primeiros anos de casamento, as promessas de amor eterno, os planos para o bebê. Como tudo desmoronara tão rápido. O som de uma xícara sendo colocada na mesinha ao lado a tirou do transe. Dona Clara voltou com um chá de camomila fumegante. Beba isso, vai te acalmar, disse ela sentando-se numa cadeira próxima. Helena tomou um gole, o calor do líquido aliviando um pouco a tensão em seu peito. Por que a senhora está me ajudando? Perguntou curiosa. Dona Clara riu baixinho, um som cheio de histórias. Porque eu já estive onde você está. Meu primeiro marido me deixou por outra quando eu tinha 25 anos. Não tinha bebê na barriga, mas tinha um coração partido igual ao seu. Helena a encarou, surpresa com a revelação. E o que a senhora fez? Dona Clara deu de ombros. Sobrevivi. Trabalhei, reconstruí minha vida. Você vai fazer o mesmo, Helena. Só precisa de um empurrãozinho. As palavras dela eram simples, mas carregadas de força. Pela primeira vez desde que saíra de casa, Helena sentiu que talvez pudesse lutar. Naquela noite, deitada na cama estreita com Max aos seus pés, ela acariciou a barriga e fez uma promessa silenciosa ao bebê. Você vai ter uma mãe forte, eu juro. O sono veio devagar, entremeado por sonhos de um futuro incerto. Mas pela manhã, o cheiro de pão fresco a acordou. Dona Clara já estava na cozinha, assobiando uma melodia antiga. Bom dia, querida. Hoje é um novo dia, disse ela, oferecendo uma fatia quente. Helena aceitou, o sabor simples trazendo um conforto que ela não esperava. Talvez, pensou, ainda houvesse luz no fim daquele túnel escuro. Os dias na casa de Dona Clara começaram a formar uma rotina tímida, mas reconfortante. Helena acordava cedo. O som do rádio de Dona Clara enchendo a cozinha com músicas antigas e notícias matinais. O aroma de café coado misturava-se ao cheiro de terra molhada que entrava pela janela, pois Max adorava cavar o pequeno quintal. Nos fundos, Helena passava as manhãs ajudando a senhora com tarefas simples: regar as plantas, varrer o chão, dobrar as roupas que secavam no varal. Era um trabalho leve,
mas suficiente para mantê-la ocupada e afastar os pensamentos sobre Rodolfo e Sandra. Seu ventre crescia a cada dia, o bebê se mexendo com mais vigor, como se quisesse lembrá-la de que ainda havia vida dentro dela. À tarde, Dona Clara contava histórias de sua juventude, os olhos brilhando com memórias de um tempo mais simples. Eu trabalhava numa fábrica de tecidos, disse ela uma vez, enquanto tricotava um par de sapatinhos para o bebê de Helena. Foi lá que conheci o Otávio, meu segundo marido. Ele me mostrou que o amor pode chegar de novo. Helena ouvia em silêncio, imaginando se algum dia poderia abrir o coração outra vez. Mas a dor da traição ainda queimava, como uma ferida, aberta que se recusava a cicatrizar. Certa manhã, enquanto varria a varanda, Helena ouviu um carro estacionar na rua. Seu coração deu um salto quando reconheceu o som familiar do motor. Era o carro de Rodolfo. Ela se escondeu atrás da cortina, o cabo da vassoura tremendo em suas mãos. Ele desceu do veículo, os cabelos desgrenhados e a camisa amassada, como se não dormisse bem há dias. Sandra não estava com ele. Rodolfo olhou para a casa de Dona Clara por alguns segundos, hesitando, antes de voltar para o carro e ir embora. Helena soltou o ar que nem sabia que estava segurando. "Ele veio atrás de você?" perguntou Dona Clara, aparecendo na porta com uma expressão preocupada. "Acho que sim", respondeu Helena, o peito apertado. "Mas ele não merece nenhum segundo do seu tempo", retrucou a senhora, firme. Naquele instante, Helena percebeu que Rodolfo não a procurava por amor ou arrependimento. Talvez fosse culpa, ou até curiosidade. Ela decidiu que não voltaria atrás. À noite, enquanto alimentava Max com restos de pão, ouviu batidas leves na porta. Era Lúcia, a vizinha de Dona Clara, uma mulher magra de cabelos cacheados e olhos gentis. "Clara me contou sua história", disse Lúcia, segurando uma cesta de frutas. "Eu trabalho numa floricultura. Precisamos de alguém para ajudar no caixa. Não é muito, mas é um começo, você quer?" Helena hesitou, mas o olhar encorajador de Dona Clara a fez assentir. "Quero sim, obrigada." Era uma chance de recomeçar, um passo pequeno, mas seu. A floricultura de Lúcia ficava a poucas ruas dali, um espaço encantador repleto de cores e perfumes. As paredes eram cobertas por prateleiras de madeira, cheias de vasos com rosas, lírios e girassóis, enquanto o chão de cimento exibia manchas de terra e pétalas caídas. Helena começou no dia seguinte, vestindo um avental verde que mal cobria sua barriga arredondada. O trabalho era simples: atender os clientes, anotar os pedidos e embalar os buquês com papel celofane e fitas coloridas. O som do sininho na porta, a cada entrada de alguém, tornava-se um ritmo familiar. E o cheiro das flores aliviava a tensão que ainda carregava nos ombros. Max ficava com Dona Clara durante o dia, mas Helena sentia falta dele, como se o cachorro fosse sua âncora em meio ao caos. Lúcia era uma chefe paciente, ensinando-a com calma e sempre oferecendo um copo d'água quando notava seu cansaço. "Você é forte, Helena. Mais do que imagina", disse ela certa vez enquanto arrumavam um arranjo de margaridas. Helena sorriu, mas no fundo, ainda duvidava de si mesma. O salário era pequeno, mas suficiente para começar a guardar dinheiro para o bebê, fraldas, roupas, um berço. À noite, ela contava as moedas na cômoda do quarto, o tilintar metálico misturando-se ao ronco, leve de Max. Dona Clara a ajudava com os sapatinhos de tricô, e até começou a fazer um enxoval improvisado com retalhos de tecido. "Meu Otávio dizia que todo mundo merece uma segunda chance", comentou a senhora, os dedos ágeis movendo as agulhas. Helena assentiu, mas sua mente vagava para Rodolfo. Será que ele sentia sua falta? Ou Sandra já havia apagado qualquer traço dela da casa? Uma tarde, enquanto atendia uma cliente idosa, Helena viu Sandra entrar na floricultura. O coração dela disparou, as mãos tremendo ao embrulhar um buquê. Sandra usava um vestido vermelho justo, os cabelos loiros penteados com perfeição, e carregava um ar de superioridade. "Que coincidência te encontrar aqui", disse ela, a voz carregada de sarcasmo. "Rodolfo me mandou pegar umas flores. Ele disse que a casa precisava de um toque feminino." Helena engoliu em seco, o orgulho lutando contra a mágoa. "Escolha o que quiser e pague",
respondeu Seca apontando para os vasos. Sandra riu pegando um buquê de rosas vermelhas. Você caiu bem baixo, hein? De dona de casa a balconista. Rodolfo fez a escolha certa. As palavras cortaram como facas, mas Helena manteve o rosto impassível. Quando Sandra saiu, ela foi para o fundo da loja, as lágrimas finalmente escapando. Lúcia a encontrou ali, abraçando-a em silêncio. Ela não vale seu choro, disse a amiga. Helena enxugou o rosto, decidida. Não vou deixar ela me derrubar. Naquela noite, ela sonhou com o bebê, uma menininha de olhos brilhantes, e acordou, com uma força nova no peito. O 7º mês de gravidez trouxe dores nas costas e um peso que tornava cada passo um esforço. Mas Helena não desistia. A floricultura se tornara mais do que um emprego. Era seu pequeno mundo de resistência. Os clientes habituais já a conheciam. Alguns até traziam biscoitos ou perguntavam sobre o bebê com sorrisos gentis. O sininho da porta tilintava como um lembrete de que a vida seguia, mesmo após o caos. Max, agora acostumado à casa de Dona Clara, esperava por ela todas as tardes no portão, o rabo abanando como um metrônomo de alegria. Helena guardava cada centavo, sonhando com um futuro onde pudesse dar ao filho uma casa própria, longe das sombras de Rodolfo e Sandra. Dona Clara a incentivava costurando mais peças para o enxoval e ensinando-a a fazer bolos simples para vender na vizinhança. Você tem talento, menina, só precisa acreditar, dizia a senhora, os olhos brilhando de orgulho. Uma manhã, enquanto arrumava os girassóis na vitrine, Helena viu Rodolfo do outro lado da rua. Ele estava sozinho, o rosto pálido e os ombros caídos como se carregasse um peso invisível. Por um instante seus olhos se encontraram através do vidro, e ela sentiu um frio na espinha. Ele deu um passo em sua direção, mas hesitou e virou as costas, desaparecendo na esquina. O coração de Helena bateu forte, dividido entre raiva e uma saudade que ela se recusava a admitir. Ele não tem mais poder sobre você, disse Lúcia, que notara a cena. Helena assentiu, focando no trabalho, mas a imagem dele ficou gravada em sua mente. Naquela tarde, um homem entrou na loja, alto e de barba rala, carregando uma caixa de ferramentas. Oi, eu sou o Marcos. Vim consertar o vazamento no banheiro, disse ele com um sorriso tímido. Lúcia o apresentou como seu primo, um encanador, que ajudava nas emergências da floricultura. Helena o cumprimentou, notando os olhos castanhos que pareciam gentis demais para um mundo tão duro. Ele trabalhou rápido e, quando terminou, ofereceu um copo d'água a ela. Você parece cansada. Tá tudo bem? Perguntou, a voz baixa e sincera. Helena hesitou, mas acabou contando um resumo de sua história. Marcos ouviu em silêncio, sem julgamentos. Você é mais forte do que eu seria no seu lugar, disse ele antes de ir embora. Aquele encontro simples deixou um calor estranho em seu peito, algo que ela não sentia há meses. À noite, enquanto tricotava com Dona Clara, Helena pensou em Marcos e em como a vida parecia insistir em trazer surpresas. Acha que ele gostou de mim? Perguntou quase sem querer. Dona Clara riu. Se não gostou, é cego. Helena corou, mas pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sorrir de verdade. O outono deu lugar a um inverno tímido, com ventos frios, que faziam as folhas remanescentes dançarem em redemoinhos pelas ruas. Helena agora usava um casaco largo sobre o avental da floricultura, a barriga tão proeminente que mal conseguia se abaixar para pegar os vasos mais baixos. O bebê chutava com força, como se estivesse ansioso para conhecer o mundo, e ela passava as noites conversando com ele em sussurros, prometendo um lar cheio de amor. Na floricultura, Marcos aparecia com mais frequência, sempre com uma desculpa, um cano solto, uma torneira pingando. Ele trazia um café quente para Helena nas manhãs mais frias, e os dois começaram a conversar sobre coisas simples: o tempo, as flores favoritas, as travessuras de Max. Esse cachorro é quase humano, disse Marcos uma vez, rindo enquanto contava, como Max roubara um pedaço de pão da cozinha de Dona Clara. Helena ria também, sentindo uma leveza que há muito não experimentava.
Lúcia observava tudo com um sorriso discreto, mas não dizia nada, deixando o destino seguir seu curso. Uma tarde, enquanto Helena arrumava um buquê de tulipas, Rodolfo entrou na loja. O sininho soou como um alarme, e ela congelou, as mãos, apertando as flores com força demais. Ele estava magro, os olhos fundos e vermelhos, como se não dormisse há dias. Helena, eu preciso falar com você, disse ele a voz rouca. Ela respirou fundo, tentando manter a compostura. Fala logo, Rodolfo. O que você quer? Ele passou a mão pelo cabelo nervoso. As coisas com a Sandra não são o que eu esperava. Ela é egoísta, mandona. Eu errei, Helena. Errei feio. As palavras dele eram um eco distante do homem que a expulsara sem piedade. Helena sentiu a raiva subir, quente e afiada. Você me jogou na rua grávida, Rodolfo. Me trocou por ela sem nem piscar. E agora vem aqui pedir o quê? Perdão? Ele baixou o olhar envergonhado. Eu sei que não mereço, mas pensei que talvez pudéssemos tentar de novo. Helena riu, um som amargo que surpreendeu até ela mesma. Você perdeu essa chance no dia em que me mandou embora com o Max. Sai daqui, Rodolfo. Vai viver com as escolhas que fez. Ele abriu a boca para protestar, mas o olhar firme dela o calou. Quando Rodolfo saiu, Helena tremia, mas não de medo. Era alívio. Marcos, que chegara no fim da conversa, aproximou-se dela. Você tá bem? Perguntou, a preocupação genuína em seus olhos. Ela assentiu, sentindo uma força nova. Tô sim. Pela primeira vez, tô sim. Naquela noite, ela sonhou com uma casa pequena, um jardim cheio de flores, e Max correndo ao lado de uma menininha, de cabelos cacheados, e pela primeira vez, Rodolfo não estava no sonho. O 8º mês chegou com uma neblina densa que cobria as manhãs, transformando a cidade numa pintura em tons de cinza. Helena sentia o bebê mais pesado, os movimentos mais lentos, mas sua determinação só crescia. Na floricultura, ela já dominava o caixa e até começava a criar arranjos próprios, misturando cores e texturas com um talento que surpreendia Lúcia. Você tem olho para isso, Helena. Já pensou em fazer mais? Perguntou a amiga, admirando um buquê de violetas e cravos. Helena sorriu, tímida. Quem sabe um dia. O dinheiro que juntava agora era suficiente para comprar um berço usado que Marcos insistiu em montar para ela. Ele aparecia quase todos os dias, trazendo ferramentas ou apenas companhia, e os dois passavam horas conversando na varanda de Dona Clara. Max adorava Marcos, deitando-se ao seu lado, enquanto ele contava histórias de sua infância numa cidadezinha do interior. Meu pai era marceneiro, me ensinou a trabalhar com as mãos, disse ele uma noite, mostrando uma cicatriz no polegar. Helena o ouvia, fascinada pela simplicidade dele, tão diferente da arrogância de Rodolfo. Uma tarde, enquanto regava as plantas no quintal, Dona Clara chamou Helena com urgência. Olha isso! Exclamou, apontando para o rádio. Uma notícia local falava de um escândalo. Sandra fora flagrada roubando dinheiro da empresa onde trabalhava com Rodolfo, e os dois estavam sendo investigados. Helena sentiu um misto de choque e satisfação. Eles cavaram a própria cova, disse Dona Clara rindo. Helena apenas balançou a cabeça, aliviada por estar tão distante daquele caos. Naquele dia, Marcos a convidou para jantar em sua casa, um apartamento simples com móveis de madeira e um cheiro de ervas frescas vindo da cozinha. Ele preparou um macarrão com molho caseiro e os dois comeram à luz de velas, rindo das trapalhadas de Max, que ficara com Dona Clara. Você já pensou no nome do bebê? Perguntou ele entre um gole de suco. Helena hesitou, então disse: Acho que Clara, em homenagem a Dona Clara. Marcos sorriu. É perfeito. O jantar terminou com os dois sentados no sofá, uma música, suave ao fundo, e Helena sentiu a mão dele roçar a sua. Não havia pressa, apenas um calor tranquilo que a fez pensar que talvez o amor pudesse, sim, voltar a nascer. Na volta para casa, sob a luz dos postes, ela acariciou a barriga e sussurrou: Você vai gostar dele, Clara. Eu sei que vai.
O 9º mês trouxe chuvas finas que tamborilavam no telhado da casa de Dona Clara, criando uma sinfonia que embalava as noites de Helena. Sua barriga estava enorme, e o médico alertara que o parto poderia acontecer a qualquer momento. Ela passava os dias terminando o enxoval, costurando com Dona Clara e sonhando com o rostinho de Clara, a filha que carregava, com tanto esforço e amor. A floricultura ficou sob os cuidados de Lúcia, mas Helena ainda aparecia para visitas rápidas, recebida com abraços e flores dos clientes habituais. Max parecia sentir a proximidade do bebê, ficando mais protetor, deitando-se ao lado dela, com o focinho apoiado em sua perna. Marcos era uma presença constante, ajudando com o berço, carregando sacolas e trazendo pequenos presentes. Um ursinho de pelúcia, uma manta macia. "Quero estar aqui para vocês", disse ele uma noite, os olhos fixos nos dela. Helena sentiu o coração acelerar, mas dessa vez era um sentimento bom, sem o peso do medo. Uma manhã, enquanto dobrava roupas, ela ouviu batidas fortes na porta. Dona Clara atendeu e voltou com uma expressão séria. "É o Rodolfo", disse baixinho. Helena respirou fundo e foi até a entrada. Ele estava encharcado pela chuva, o rosto abatido e as mãos trêmulas. "Sandra fugiu com o dinheiro da empresa. Eu perdi tudo, Helena. A casa, o carro, tudo", disse ele, a voz quebrada. Ela o encarou, sentindo pena, mas nenhuma vontade de salvá-lo. "Você fez suas escolhas, Rodolfo. Agora lida com elas", respondeu firme. Ele tentou argumentar, mas ela fechou a porta, o som da chuva abafando seus protestos. Dona Clara a abraçou. "Você é uma fortaleza, menina." Naquela noite, as dores começaram. Leves a princípio, depois mais intensas. Marcos a levou ao hospital segurando sua mão enquanto ela respirava fundo no carro. O parto foi longo, exaustivo, mas quando Helena ouviu o choro de Clara, tudo valeu a pena. A menina tinha os olhos grandes e um tufo de cabelo escuro, e Helena chorou ao segurá-la, com Marcos e Dona Clara ao seu lado. "Ela é linda", disse ele emocionado. Helena assentiu, o coração transbordando. A vida, enfim, parecia se alinhar. Os primeiros dias com Clara foram um turbilhão de emoções. Helena passava as noites em claro, embalando a filha ao som da chuva que ainda caía lá fora, enquanto Max vigiava o berço como um guardião silencioso. A casa de Dona Clara agora tinha um novo ritmo, com o choro de bebê misturado ao cheiro de leite e ao calor de um lar improvisado. Clara era pequena, mas forte, agarrando o dedo de Helena com uma determinação que a fazia sorrir. Marcos aparecia todos os dias trazendo fraldas ou apenas sua companhia, e aos poucos se tornava parte daquela família que o destino juntara. "Você é boa nisso, sabia? Ser mãe", disse ele uma tarde, enquanto trocava Clara com uma habilidade surpreendente. Helena riu, o som leve enchendo o quarto. "Eu aprendo todo dia." Dona Clara observava tudo com um sorriso satisfeito como uma avó orgulhosa. A floricultura prosperava com os arranjos de Helena, que voltara ao trabalho meio período, levando Clara em um carrinho. Os clientes adoravam a bebê, e Lúcia brincava que ela era a nova mascote da loja. Rodolfo nunca mais apareceu, e as notícias diziam que ele deixara a cidade, afundado em dívidas e solidão. Helena não sentia prazer naquilo, apenas alívio, por estar livre dele. Uma manhã ensolarada, Marcos a chamou para o quintal. Lá, ele montara um pequeno jardim com flores que ela amava, girassóis, violetas, rosas. "É para vocês duas", disse ele, ajoelhando-se e tirando uma caixinha do bolso. Dentro, um anel simples de prata brilhava. "Helena, eu sei que você passou por muita coisa, mas eu quero construir uma vida com você e a Clara. Casa comigo?" Lágrimas vieram antes que ela pudesse responder, mas o sim saiu claro e firme. Max latiu, como se aprovasse, e Dona Clara bateu palmas rindo. Meses depois, eles se mudaram para uma casinha própria, com um quintal onde Max corria e Clara engatinhava entre as flores. Helena olhava para aquilo tudo. O marido que a amava, a filha que era sua luz, o cachorro que nunca a abandonara, e sentia que, finalmente, encontrara seu lugar.
A dor do passado era apenas uma cicatriz, prova de que ela sobrevivera. E, sob o sol quente daquele novo começo, ela soube que valera a pena lutar.